Há muitos personagens de filmes, séries, novelas que são caracterizados pela avareza, não é verdade? Tanto na ficção quanto na vida real. Mas no campo da ficção, você já ouviu falar de um personagem chamado Ebenezer Scrooge? Ele não é tão conhecido, mas ele é marcante pela sua avareza. Ele aparece na obra Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Se não me engano, isso foi transformado num filme. E nesse livro, Um Conto de Natal, Scrooge é alguém cruel na sua avareza e desumano. O trabalho dele ele é um agente de crédito e ele lucra muito emprestando dinheiro e ganhando em cima da dificuldade e da miséria dos outros, cobrando juros altíssimos. E no livro, quando pedem para Scrooge uma doação para os pobres, ele diz, não vou doar nada para os pobres. E ele ainda diz assim, quem é indigente deveria morrer para diminuir a população excedente no planeta Terra. No livro, Scrooge paga um salário miserável para o Bob. O Bob é o empregado dele, tem filhos, e mal a família do Bob consegue sobreviver. E ainda por cima o Bob tem um filho com uma saúde muito frágil, que se chama Tim. E ele precisa de mais recursos, e o Scrooge não paga um salário decente para o Bob. Na verdade, lá na Inglaterra, no frio, naquele tempo, eles precisavam se aquecer com carvão. E o Scrooge nega carvão para o Bob se aquecer, manda ele trabalhar num escritório gelado e diz assim, olha, se aquece numa vela aí, tem uma velazinha, se vira com essa vela que você tem, sempre buscando o lucro e a vantagem em cima do sofrimento do próximo. Talvez a coisa mais famosa no Scrooge, que fez isso virar um filme, aí acho que você deve se lembrar do filme, é que ele odeia o Natal. O Scrooge vê esse feriado como desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. Aliás, o sobrinho dele sempre convida ele para as festas, inclusive festa de Natal, o sobrinho dele se chama Fred, e ele recusa e fala, que bobagem, que mané festa de Natal o quê? Ele não vê o valor de um feriado para a família estar junto, desfrutando de generosidade e afeto. De tão avarento, o Scrooge perde a conexão com a sua própria humanidade. Eu não sei se você se lembra, se você conhece a história, o que acontece com ele. Mas um fantasma imponente aparece e começa a assombrar aquele velho sem coração. E no livro, esse fantasma dá visões do futuro para Scrooge. Algumas delas, a visão que ele tem do futuro, aterrorizante, é dele solitário, desprezado no seu leito, prestes a morrer, moribundo, e ali não tem ninguém para lamentar, ali não tem ninguém para ajudá-lo. Na verdade, todos estão aliviados porque o velho avarento está morrendo. As pessoas conversam sobre a morte dele de forma indiferente, que bom que ele está indo morrer. E alguns até quando ele morre no seu leito, entram na casa para roubar os pertences dele para poder pagar suas dívidas. Ele também tem uma visão do cemitério, a lápide onde ele foi enterrado. E ali tem o nome dele, confirmando que ele morreu odiado e sozinho, sem ninguém para o amar. Outra visão que ele tem é a morte do Tim. Lembra o filho do Bob? O pequeno Tim? Na visão que ele tem, ele morre e ele tem a visão do Bob sofrendo de dor com toda a família e ele tentando consolar a família sem sucesso com a morte do pequeno Tim. Aterrorizado com tudo isso, uma vida sem amor, sem legado, então no livro ele se arrepende profundamente de sua mesquinhez, sua falta de compaixão, ele se ajoelha diante do fantasma, suplica por uma segunda chance, prometendo mudar seus hábitos, honrar o espírito do Natal todos os dias da sua vida, e é isso que ele faz, ele se torna então no livro um homem generoso e bondoso, salvando a própria vida, e na vida real ele salva a vida do pequeno Tim. Nós sabemos que isso é um conto, nós sabemos que fantasmas não aparecem e que as pessoas não mudam dessa forma. Mas nós sabemos que a sabedoria de Deus em sua palavra é capaz de transformar. E o livro de Provérbios nos traz sabedoria de Deus para este assunto que é a avareza. Lembrando você, estamos estudando Provérbios aos domingos à noite em nossos cultos.
É isso que faz a diferença na nossa vida e na vida de uma igreja, é a palavra de Deus sendo estudada e colocada em prática. E em Provérbios estamos vendo os 7 pecados capitais e agora estamos neste pecado da avareza. Já falamos de ira, já falamos de orgulho, já falamos de alguns outros pecados e hoje é o dia da avareza. Eu queria olhar para Provérbios, para sua mente acompanhar o sermão sem dificuldade. Eu queria que você entendesse o que Provérbios diz sobre a avareza de uma maneira muito simples. O que o avarento sacrifica para ser considerado avarento? Porque talvez você possa pensar assim, bom, eu não sou como Scrooge. Afinal de contas, quem pode ser considerado uma pessoa avarenta? Que o livro de Provérbios diz sobre isso. Então nós vamos ver algumas coisas que o avarento sacrifica. E isso faz com que ele seja avarento. Em busca de dinheiro, em busca de bens, em busca de vantagem material, o avarento é aquele que sacrifica algumas coisas e a primeira delas aparece em Provérbios capítulo 15, versículo 27. Provérbios capítulo 15, verso de número 27. A primeira coisa que uma pessoa avarenta sacrifica por causa do dinheiro é o seu caráter. Como que nós identificamos a avareza na nossa vida? É quando a gente abre mão do caráter para ter uma vantagem material. Provérbios capítulo 15, versículo 27 diz: quem é ávido por lucro desonesto, arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. É errado você desejar lucro material? Não. Você trabalha para isso. Você guarda dinheiro para isso, você faz o seu patrimônio para isso. Não é errado você querer ter lucro material. Entretanto, o avarento é aquele que busca ou arranja um jeito de ter uma vantagem material por meio do que esse versículo diz como sendo lucro desonesto. É corrupção, fraude. No coração do avarento, e por isso ele é avarento, o dinheiro vale mais do que a integridade e a honra do nome de Deus. Exemplos é quando você suborna um funcionário público. Isso é errado, para ele agilizar um documento para você, para facilitar a sua vida. É quando a gente declara menos renda para pagar menos imposto. Eu estou dizendo assim, a minha integridade diante de Deus não importa tanto quanto as centenas ou milhares de reais que eu vou acumular nessa economia. Pequenos furtos também estão incluídos nisso, porque o meu caráter diante de Deus me diz que eu não devo roubar nada, mas o avarento, ele rouba uma caneta quando ele pode, um sachê de açúcar. Quem trabalha em hotel, restaurante, áreas públicas, sabe o quanto isso acontece. O avarento, ele adultera o informe financeiro da empresa para talvez obter um empréstimo ou pagar menos imposto, é o que se chama de fraude contábil. Pagar menos imposto é mais importante para mim do que agradar o meu Deus com um bom caráter. Vender um produto ou um serviço de maneira indevida, ocultando alguma coisa, disfarçando alguma coisa, ou omitindo aquela negociação do governo para poder driblar impostos. Usar de falsificações ilegais, um acessório pirateado, um livro puxado de não sei aonde, porque o livro original custa R$40, você não quer gastar R$40, então você pirateia o livro. Música, filme, programa de computador, TV digital, pirata. Tinha um amigo que dizia, não, mas o sinal está passando aí no ar, vou fazer o quê? Eu pego, como se isso fosse uma justificativa. Veja, qual é o resultado da avareza, da corrupção? Na vida de Scrooge e no texto bíblico, é o oposto daquilo que se busca, é ruína. Provérbios 15, 27 diz, a ruína, não, 15, 27, a ruína, pode voltar, arruína a sua casa.
É ruína, não é lucro. Pagar menos imposto não é lucro. Usar um produto pirata e deixar de gastar 40, 50, 100 ou 500 reais que seja, não é lucro. É ruína, e é o nosso Senhor quem está falando. Ao invés de obter ganho, sustento, estabilidade e paz, a gente só encontra perturbação, distúrbio e calamidade para nós mesmos e para a nossa família. Porque o avarento, primeiro ele sacrifica o caráter e a consciência. Quando ele sacrifica o caráter e a consciência, ele diz assim: o que Deus valoriza, que é o bom caráter, não importa. Então ele aniquila a sua consciência, aí ele perde a sua reputação, e aí no final ele vai perder tudo que ele obteve. E essa perda vem para ele e para as pessoas com quem ele convive. O que é importante a gente pensar é como corrigir a avareza que me faz sacrificar o caráter. Essa é a primeira coisa que o avarento, para ser avarento, sacrifica. Ele sacrifica o seu caráter. Este mesmo versículo está dizendo que a correção é a integridade. O que odeia o suborno, esse viverá. Aqui está a saída. Aqui está o que o Senhor almeja dos cristãos. Meus irmãos, vamos acordar. Ser povo de Deus, ser membro da igreja de Jesus Cristo, não é buscar um caminho religioso para você ter sucesso, para as coisas darem certo. Ontem mesmo um amigo disse: com Deus na frente vai dar tudo certo. Deus na frente nada. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Igreja, povo de Deus, é o povo que acredita nisso e vive isso. Eu preciso viver para a honra e glória de Deus, odiando o suborno e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. O meu caráter diante de Deus está acima de tudo. E eu vou fazer o que é certo, ainda que isso me traga prejuízo. É como a Elaine nos deu um exemplo que não está tão encaixado com o conceito da avareza, mas está encaixado com a ideia de você burlar uma regra para poder ter uma vantagem. Trânsito de 8 quilômetros, vai para o acostamento, toca o barco. O que eu, que já cometi esse erro, estou dizendo para mim mesmo, para minha esposa e para as minhas filhas? Que honrar a Deus com um bom caráter não vale nada, o que importa é eu chegar antes. Percebe? Isso não é ser cristão. E ser cristão não é ficar indo atrás de bênção. Aqui em Morugaba, em tudo quanto é igreja no Brasil, cada vez mais os evangélicos estão rodando igreja buscando uma bênção. Isso não é ser cristão. Isso não é seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo é: eu tenho o dever de honrar o meu Salvador com uma vida íntegra. Quando a gente semeia integridade, a gente tem medo do prejuízo financeiro, de perder a hora, de ser correto e ter algum prejuízo, mas esse medo passa porque nós colhemos vida, nós colhemos paz de espírito, consciência limpa, o Senhor nos sustenta, nos dá estabilidade, bem-estar. Hoje, a grande questão que você e eu temos que nos fazer é: qual é o meu maior desejo? Eu quero ser íntegro diante de Deus, com a minha vida, com o meu dia a dia, ou eu quero lucros e vantagens para o meu viver? É preciso alinhar isso no nosso coração e buscar o caminho da fidelidade nas transações, seja com o governo, seja no comércio, bancos, clientes, empregados. O verdadeiro seguidor de Jesus não leva vantagem tomando para si o que é dos outros. E o Senhor abençoa isso, e nós devemos louvá-lo por isso. Ele abençoa a retidão de caráter, o privilégio de desfrutar bênçãos. Temos que louvar ao Senhor por podermos desfrutar bênçãos que Ele nos dá pela retidão de caráter. Qual a primeira coisa que o avarento sacrifica na sua avareza? É o seu caráter. Vamos para a segunda? Capítulo 11, verso 28. A segunda coisa que o avarento sacrifica é a sua confiança. Verso 28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens.
Você já apostou em alguma coisa errada? E que se deu mal naquela aposta? Pode ter sido um jogo de futebol. Eu estava brincando com o Danilo de um jogo, né, entre os nossos times, né? Se eu tivesse apostado, eu teria me dado mal. Ainda bem que pelo menos nisso eu não aposto, né? O São Paulo tinha ganhado numa final de 3-1 do Palmeiras. Vou apostar no segundo jogo, o título é nosso, né, Júlio? 3-1. Apostei errado. Palmeiras ganhou de 4-0 no segundo jogo, virou tudo e o irmão deu glória ali. Vê se pode. A avareza leva a gente a fazer a pior aposta da vida. É isso que esse provérbio está dizendo, confiar nas riquezas. Está escrito na palavra, você vai cair, você não vai ficar de pé. O que significa confiar nas riquezas? É apoiar numa bengala podre, você vai apoiar nela, ela vai esfalear na sua mão e você vai cair. É confiar, é buscar se realizar com aquilo que é vapor. E olha, veja, não precisa ser rico aqui. Pobre também confia na riqueza, ele aposta, ele acha que a alegria dele está na riqueza que ele não tem, que ele poderia ter. O avarento confia no dinheiro, ele se alegra se ele tiver um carro novo, se ele puder comer tal comida, se ele tiver tal aparelho de celular, tal dispositivo, tal tênis, tal bem. Ao invés de usufruir das riquezas, não há problema nenhum em usufruir de bens materiais. O avarento, ele confia nelas. E veja como essa linha é difícil de separar. E que o Senhor nos faça crescer em maturidade para a gente entender em que momento eu posso desfrutar de uma riqueza, mas em que momento eu estou pecando porque eu descanso nela, eu confio nela. É quando a minha tranquilidade não está no Senhor, mas em ter aquilo. É quando a minha segurança não está no Senhor, mas em ter aquilo. É quando a minha alegria não está no Senhor, no que Ele é para mim, no que Ele fez por mim em Cristo, mas em ter aquele bem. O significado para viver está nesses bens. Gente, essas coisas todas, tranquilidade, segurança, alegria, significado, nós só temos quando estamos num relacionamento correto com Deus. Um relacionamento alinhado com Deus através de Jesus Cristo. O resultado de sacrificar a confiança, que é a vida do avarento, é sacrificar aquilo em que ele confia, é a queda, cairá, é certeza de que você estará insatisfeito, vai ficar ansioso, vai se frustrar, e o castigo de Deus virá. É quando o Scrooge, de um conto de Natal, ele acha que ele vai ser feliz se ele confiar no seu patrimônio, e quando ele se depara com a realidade, ele entra em desespero, porque ele se vê sem sentido para viver, porque ele confiou nas riquezas, mas as riquezas não dão sentido para viver. Existe uma receita que não falha para você se satisfazer. A justiça, e não as riquezas, é uma fonte adequada de realização na vida. A justiça, uma vida justa aos olhos de Deus. Eu conectar a minha identidade em Deus, em Cristo, a vida justa diante de Deus é a fonte adequada de realização. Então, a sabedoria de Provérbios está nos convidando a colocar nossa identidade no Cristo da palavra, no Cristo do Novo Testamento. Por quê? Porque ser justo diante de Deus é algo que conseguimos através da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trabalha na carta aos Romanos e em outras cartas o tema da justificação, ou seja, Deus nos declara justos, nos torna justos, não quando nós entramos numa corrida insana de moralismo, religiosidade, de igreja, não. O Senhor nos torna justos quando nós entendemos e cremos no Cristo do Evangelho, que morreu pelos nossos pecados. Ele é a nossa justiça substitutiva. Ele é o nosso Salvador. É isso que o Evangelho nos oferece.
Enquanto a avareza me faz sacrificar a minha confiança, me fazendo apostar a vida naquilo que é vapor, naquilo que é farelo, o Evangelho oferece justificação ampla, geral e irrestrita diante de Deus em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro tesouro. Jesus é o verdadeiro tesouro em quem podemos confiar sem reservas. Onde está hoje a sua confiança? Onde está hoje a sua felicidade, segurança, admiração e devoção? É muito sutil você acordar amanhã e começar a pensar, bom, eu só serei feliz, eu só estarei seguro se eu trabalhar hoje o dia inteiro e garantir o meu sustento. Sim, faça isso, mas cuidado. O seu sustento não vem disso, a sua alegria não vem disso, a sua segurança vem da sua vida com o Senhor. Redirecione hoje a sua confiança para Ele. A minha alegria está na minha identidade conectada em Cristo, não no dinheiro. A identidade de Ebenezer Scrooge era o dinheiro. A identidade do cristão que é feliz é Cristo. Eu aprecio a Cristo. Eu valorizo, eu me gasto nisso, eu o adoro, eu descanso nele e eu quero agradá-lo acima de tudo. Esse é o segundo sacrifício que o avarento faz. Ele sacrifica o caráter e ele sacrifica a sua confiança. Em terceiro e último lugar, Provérbios nos diz que o avarento é avarento porque ele sacrifica a sua intimidade, os seus relacionamentos. Provérbios capítulo 15, versos 16 e 17, diz assim: melhor é pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. O autor de Provérbios usa um jeito de escrever chamado comparação. Uma coisa é melhor que a outra. Melhor é uma coisa do que outra. Para ensinar, e o ensino é claro. Ele ensina que riqueza não é um sinal do favor divino, necessariamente. Riqueza não significa que então eu sou justo, eu sou trabalhador, eu sou correto, então eu estou ficando rico. E o contrário também não é verdade, não é porque eu sou uma pessoa que sou pobre, passo necessidades, é porque tem alguma coisa errada na minha vida. Não. Esse provérbio nos mostra isso. E na verdade a riqueza pode até ser um obstáculo, um espinho. Aí você vai dizer, pô, esse espinho eu queria, né, ser rico, mas a riqueza é um espinho, é uma pedra no sapato da maioria das pessoas, porque ela incomoda a vida, a afasta do Senhor. Há muita gente que leva Deus a sério e tem uma vida materialmente simples, uma vida materialmente limitada a legumes, um pouquinho de alface, mas um privilégio de uma vida com significado. Estes dois versículos, com essas comparações, nos mostram que a riqueza não significa o favor divino e também mostram que a alma humana não se sacia. A alma humana não se sacia com um grande tesouro. A alma humana não se sacia com um boi inteiro. Não é só a picanha que não. Esse provérbio fala da picanha, fala do contrafilé, da alcatra, do filé mignon. É o boi inteiro. A alma humana não se sacia com bens materiais, mas com temor a Deus e amor ao próximo. É isso que nos sacia, e eu estou chamando isso de intimidade. Mas o avarento não entendeu isso. Ele inverte isso. E ele busca o boi gordo, ele busca o sustento, ele busca o trabalho, a hora extra, ainda que isso sacrifique a intimidade que ele tem que ter com Deus e principalmente com as pessoas. Vou dar alguns exemplos de como isso acontece. É quando a gente começa a sacrificar a família por causa do trabalho. Prioriza o trabalho. Acontece que o dinheiro do trabalho não sacia a alma como uma esposa ou um marido do seu lado, filhos ao seu lado. É isso que esse provérbio está nos mostrando. Mas o avarento sacrifica seus relacionamentos.
Ele acha que o dinheiro vale mais. É quando você cai numa neura de viver para ter o seu salário, sua renda, seu lucro, administrar sua empresa, e essa neura é tão grande que você começa até a ignorar, sem perceber, ignorar a comunicação, o contato pessoal. Você está na mesa com a família, mas sua cabeça está no trabalho. E o seu celular também, seu notebook, você não consegue se conectar com as pessoas, porque sua cabeça está cheia de vontade de resolver os problemas do trabalho e ganhar mais dinheiro. Avareza. Eu estou fisicamente com a pessoa, mas mentalmente eu estou focado em outras. Eu não valorizo o relacionamento. Eu não valorizo a pessoa que está ali comigo, no meu lar. A família que Deus me deu, os meus amigos, a minha igreja. A avareza sacrifica relacionamentos quando pensa assim, bom, existe uma oportunidade de eu ganhar mais, mas isso vai requerer de mim uma mudança geográfica. E o único critério para ele mudar geograficamente é o dinheiro a mais que ele vai ganhar. Ele não pensa nas pessoas que ele vai ter que se afastar, ele não pensa no bem-estar da família que vai ter que se reestruturar, ele só consegue pensar no dinheiro que ele vai ganhar a mais, e não pensa no quanto os relacionamentos que ele tem serão prejudicados. O avarento sacrifica os relacionamentos quando ele negligencia amizades por causa do trabalho. Também quando ele deixa a igreja sempre em segundo plano. O avarento, via de regra, não vê os relacionamentos da igreja como importantes. Ele não é um crente que valoriza, não a igreja, o culto, não a igreja, a instituição, o local, não. Não estou falando disso, estou falando do avarento que não vê as pessoas da igreja como importantes. Elas não são importantes. Então, por qualquer motivo, inclusive financeiro, ele deixa aquele povo para lá, porque aquele povo não tem valor. O avarento faz isso, ele sacrifica seus relacionamentos, a sua intimidade. O avarento, ele não consegue descansar. Ele acha que ficar deitado numa rede, muita gente ainda valoriza isso, mas o avarento não consegue ficar deitado numa rede sem fazer nada. Ou só batendo papo com alguém. Por quê? Porque ele acha que tem que produzir, que tem que fazer, que tem que assistir alguma coisa, tem que curtir alguma coisa. Os relacionamentos vão se perdendo o seu valor. Eu estava ouvindo uma doutora especialista em geriatria, a doutora Ana Cláudia. Ela atua com cuidados paliativos, pessoas que efetivamente vão falecer em um curto prazo de tempo. Durante muitos anos ela tem lidado com isso, e ela é especialista nessa área. E ela deu uma entrevista na televisão, e o entrevistador perguntou, bom, a senhora lida com pessoas que estão com a saúde debilitada no fim da vida, o que mais dá qualidade de vida para essas pessoas na velhice? E o próprio entrevistador esperava que ela diria assim, bom, o que mais traz qualidade de vida para as pessoas na velhice é não tomar Coca-Cola ao longo da vida, né? Maneirar no vinho, ter uma dieta equilibrada, dormir bem, comer bem, fazer exercício, academia, caminhada, corrida. Ela não disse isso. A primeira palavra que essa médica falou, o entrevistador mal terminou a pergunta. O que uma pessoa precisa para ter uma velhice saudável? Ela disse relacionamentos. Relacionamentos. Eu tenho visto as pessoas sofrerem nas fases finais da vida, principalmente porque deixaram uma vida de relacionamentos quebrados, distantes, problemas não tratados, falta de intimidade, falta de convívio, falta de poder olhar no olho das pessoas amadas. E aí, na velhice, no final da vida, vem o peso na consciência, vem aquela angústia do que deixou para trás. E a velhice é a pior das piores. Porque a palavra de Deus sempre tem razão. E a palavra nos diz que não adianta nada um boi gordo se você não tem amor. Não adianta nada um grande patrimônio, está escrito ali, um grande tesouro, e você vive em inquietação. É melhor o pouco com o temor do Senhor e com amor às pessoas queridas. Qual é a correção?
Qual é a correção para quem sacrifica relacionamentos para ficar sozinho, ganhar o seu dinheiro, estar numa boa, tocar seus negócios? Qual é a solução? Esse provérbio nos deu, é intimidade. A solução é intimidade. É intimidade com Deus e principalmente intimidade e harmonia com os outros. É isso que traz satisfação. Se você tiver um prato de salada na sua frente, junto com uma pessoa que você ama e que te ama, e vocês estão bem, isso vai te dar mais prazer do que um bife de picanha, junto com alguém que você mal consegue conversar. Essa angústia não tem preço. Essa angústia não tem preço. Salada é um banquete quando você está em intimidade com alguém que você ama. Escolha o amor, meu irmão. Vamos escolher sermos cristãos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Foi assim que Jesus, o Salvador, viveu e nos chamou para sermos como Ele. Jesus não veio a esse mundo para colocar a picanha, a viagem de férias, o carro novo em primeiro lugar. Jesus veio a este mundo para colocar pessoas em primeiro lugar. Que valor você tem dado para as pessoas? Pode ser que hoje Deus esteja dizendo, ainda tem avareza no seu coraçãozinho, vamos tirar? Deus quer tirar. Ele vai tirar através dessa decisão. O que vai me satisfazer não é mais dinheiro, é estar bem com as pessoas. Concluindo essa mensagem, como espantar o monstro da avareza? O monstro que fez de Scrooge ser aquele homem tão avarento, eu separei essas 3 palavrinhas, os 3 Is que enfrentam a avareza. A integridade. Para eu parar de sacrificar o meu caráter, eu tenho que decidir. O que mais importa no meu estilo de vida é eu ser íntegro diante de Deus. Integridade. O que anula a avareza que me leva a sacrificar a minha confiança, é eu colocar a minha identidade em Cristo. É o segundo I, identidade. Integridade diante de Deus. Identidade em Cristo. Eu estou conectado com Cristo, nele está o meu valor. Nele está a minha alegria, ele é o meu tesouro. E o terceiro I é a intimidade. Viver em intimidade com pessoas. Nós não somos ilhas. Você não consegue ser satisfeito como uma ilha, uma máquina humana ilhada que faz dinheiro e acumula um monte de dinheiro nessa ilha, e aí essa ilha implode e afunda e acaba. Nós precisamos de intimidade saudável, amor, compaixão, perdão, convívio. O que importa é ser fiel a Jesus Cristo, saciar-se em Cristo e amar como Cristo amou. Meu apelo hoje, irmãos e irmãs, todos nós, queridos que estão nos visitando hoje, queria convidar você a um novo olhar para a sua vida e uma renovação de prioridades. Que a minha prioridade hoje seja ser íntegro diante do meu Senhor. Que a minha prioridade hoje seja me identificar em Cristo, ter nele a minha alegria, apostar a minha vida em Cristo, que a minha intimidade com o próximo seja mais importante do que bens materiais. Chega de sacrificar essas coisas. Queria convidar você a se colocar de pé para nós fazermos uma oração e cantarmos ao nosso Senhor em resposta logo em seguida, declarando que do que nós precisamos é do Senhor. Que você possa cantar essa canção como resposta a esta palavra de Provérbios: Senhor, do que eu preciso de Ti. Meu Redentor, justo, fiel, mais e mais eu preciso de Ti. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, esta igreja preciosa que é do Senhor, onde temos o privilégio de aprender de Ti, Te adorar e servir uns aos outros. E aqui temos recebido a ministração do Teu Espírito, não por meio de manipulação humana, mas pela exposição da Tua palavra. E Teu Santo Espírito vem nos incomodar com a avareza, Senhor, e nos mostrar o que nós realmente precisamos.
Não queremos sacrificar aquilo que importa por causa de dinheiro e bens materiais. São coisas que não nos satisfarão. É a fidelidade a Cristo que tem valor. É a nossa identidade em Cristo que tem valor. E a nossa intimidade com Cristo e com os irmãos e com as pessoas que tem valor para a nossa vida e trazem glória para Ti. Nos ajuda a viver nessa direção. Em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.